Um bom dia a todos. Neste pitoresco amanhecer, quero partilhar um pouco da vida e obra do místico persa de grande notoriedade que viveu no final do século IX e no início do século X, cujo nome é Mansur al-Hallaj. Mansur al-Hallaj era de origem humilde, filho de um cordador de lã. Ainda na infância, ele muda com sua família para um assentamento fundado por árabes e precocemente ele se familiarizou com a cultura local. Desde muito cedo, Mansur manifestou uma inclinação espiritual fora do comum, tendo decorado todo o Alcorão com 12 anos de idade. Aos 16 anos, ele se filiou à ordem Sufi e durante a sua peregrinação espiritual vinculada ao sufismo, ele teve a oportunidade de aprender aos pés de inúmeros mestres. Porém, inevitavelmente, aconteceu com Mansur o que pode ser descrito alegoricamente nas seguintes palavras: o fruto, quando está maduro, cai da árvore. A árvore islâmica já não era capaz de reter esse viçoso fruto que amadureceu em um de seus ramos. Depois de um período de silêncio e solidão, Mansur compreendeu que era chegado o tempo dele romper com o ascetismo devocional e voltar ao convívio social. Ele deixaria a solitude contemplativa para partilhar suas experiências na vida coletiva. Sua inclinação ascética deu lugar à sua vocação apostólica de partilhar com todos os indivíduos o amor e o êxtase divino. Neste período, Mansur já não poderia ser rotulado como um sufi, nem como um muçulmano. Ele se tornara um cálice transbordante do amor divino. Interessante é que Mansur não ficou restrito ao seu país e nem peregrinou simplesmente às regiões limítrofes do mesmo. Ele empreendeu várias viagens, foi à Índia, conheceu países da Ásia Menor, teve contato com diversas tradições espirituais e o mais interessante é que por onde ele passava, o séquito de discípulos que o acompanhava crescia. Posteriormente às suas viagens, Mansur fixou-se em Bagdá e lá ele ganhou grande popularidade, pois frequentemente ele discursava nos mercados e nas mesquitas da região. Segundo os registros históricos, as suas palavras continham o sopro divino. Suas palavras eram como chuva sobre a terra seca, traziam o alento da estação favorável. Suas reflexões frequentemente não eram digeridas pelos ineptos na compreensão, pois Mansur desdenhava os ritos e os intermediários que se projetavam entre
o indivíduo e o divino. É interessante é que na tradição islâmica, eles têm por hábito orar voltado para Meca. E Mansur dizia que existem devotos que se viram para Meca ou para o templo de Deus sem mover o corpo, pois este gira em torno do eterno que o libertou do rito. Além de orarem voltados para Meca, frequentemente os islâmicos fazem peregrinações a esta cidade santa para circundarem a Kaaba. Mansur al-Hallaj dizia: existem peregrinos que vão a Meca sem sair de casa. E mais importante que circundar a Kaaba ritualisticamente é circundar a Kaaba do coração. Em meio às suas experiências culminantes de unidade estática, de êxtase místico, Mansur dizia: não há nada envolto em meu turbante senão Deus. Não há nada sob o meu manto senão Deus. Certa feita ele proferiu: testemunhei o meu Criador com os olhos do meu coração e perguntei: quem és? Ele respondeu: tu. Suas experiências eram advaitas, não duais. Ele se sentia com a supra-realidade. E o ápice de tal experiência fez com que ele expressasse as seguintes palavras: Anal Haq, eu sou a verdade. Tal declaração lhe rendeu 11 anos de prisão e posteriormente o seu martírio. Quando ele diz Anal Haq, eu sou a verdade, os sufis não compreenderam. Os xiitas e os sunitas muito menos. Porém, o que os religiosos da época não discerniram é que tais palavras necessitavam de uma compreensão mais refinada, pois esta declaração de Mansur coadunam com as palavras do distinto Nazareno, que em seus dias proferiu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tais palavras geraram perplexidade entre os fariseus, os saduceus e os religiosos da época. Porém, o que eles não discerniram é que quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não estava dizendo que ele, Jesus, filho de Maria, o carpinteiro, o Nazareno, era o caminho, a verdade e a vida, e sim a consciência crística que nele habitava. Quando Mansur diz Anal Haq, eu sou a verdade, tais palavras não são de um esquizofrênico, pelo contrário, de alguém que está uno com um mistério. Jesus, ele foi crucificado
porque ele se dizia um com o Pai. Mansur foi preso e posteriormente crucificado porque proferiu ser uno com a verdade. O próprio Rumi, o grande místico sufi do amor, advogou a causa de Mansur posteriormente, dizendo que quando este diz eu sou a verdade, ou em outras palavras, eu sou Deus, não eram palavras arrogantes, pelo contrário, palavras de extrema humildade, pois neste momento Mansur estava dizendo: eu não sou, apenas ele é. Mansur ficou preso por 11 anos e depois de liberto da prisão foi condenado à morte. No dia de sua execução, ele foi interrogado pelos seus algozes: o que é o amor? E ele respondeu: vocês verão o amor hoje, amanhã e depois de amanhã. Interessante que naquele dia ele foi morto, esquartejado. No dia seguinte, crucificado, decapitado e queimado. E no terceiro dia, suas cinzas foram lançadas ao vento. Conta-se que no dia de sua execução, Mansur dançava em êxtase divino. Quando foram decepar as suas pernas, ele rindo disse: essas pernas me levaram para muitos lugares, mas no momento não preciso mais delas, pois estou a um passo do paraíso. Quando cortaram suas mãos, conta-se que Mansur passou sangue em seu rosto e lhe perguntaram: por que fazes isto? Ele respondeu: é porque eu perdi muito sangue e eu não quero que vocês me vejam pálido e acabam suspeitando que eu tenho medo. Mansur estava feliz, ele estava alegre, em nenhum momento ele amaldiçoou ou proferiu algum insulto para aqueles que o torturavam. Mansur, ele cristificou a sua existência ao ponto de muitos islâmicos suspeitarem que ele era um cristão infiltrado no meio deles. Mas na realidade, Mansur simplesmente bebeu no mesmo cálice daqueles que foram impactados e inebriados pelo amor divino. Mansur, sem sombra de dúvida, poderia dizer como o apóstolo Paulo: já não vivo eu, mas Cristo, a consciência crística vive em mim. Por isso, na minha compreensão, Mansur al-Hallaj é o Cristo recrucificado, pois semelhantemente ao distinto nazareno, Mansur não foi compreendido pelos seus irmãos de fé. Tais indivíduos não compreenderam a dimensão, o zenite, o pico de consciência em que ele estava. Espero que estas singelas palavras iluminem os olhos do vosso entendimento e ampliem os horizontes da vossa compreensão. E que este homem
notável, possa lhe inspirar a se tornar um com o todo, possa lhe inspirar, deixar toda esta via de uma ritualística exterior para uma dimensão mais profunda que transforma nossas particularidades mais sutis. Espero que o legado deixado por Mansur al-Hallaj seja uma seta no caminho de todos aqueles que almejam fundir-se à supra-realidade. Para todos aqueles que almejam a iluminação, a cristificação, a budificação do próprio ser. Até o nosso próximo encontro e que o Eterno nos abençoe.